galera do Jovemcast, hoje estamos aqui começando mais um episódio. Agradecemos a sua companhia, agradecemos também se você quiser mandar o link para mais alguém assistir contigo. E bom, hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. Vocês já conhecem eles, não é um rostinho tão novo assim, digamos. Mas, se vocês quiserem dar um oi, fiquem à vontade. Olá galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo tão importante que vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Olá pessoal, estamos um pouco aqui ansioso para começar. Deixa você está com uma roupinha diferente? Conta pra gente. Eu notei. Sabe que eu olhei assim e falei, vou perguntar sobre. Fala pra gente, de onde que é esse ministério? Então, aqui o AMM, eu faço parte do AMM da Almirante Tamandaré. Né? Então, a gente tem algumas ações aí com o pessoal andando de motos aí pela... E como que é o projeto? Quais são as ações que vocês costumam fazer? Nós fazemos várias ações, né? Então, desde doação de sangue, mas também nós fazemos uma coisa muito legal, que é essa incursão nesse mundo de motociclismo, né? Onde, por exemplo, o pastor aí com um terno chega lá com a Bíblia na mão, não que não vai ser bem recepcionado, né? Mas não vai ter o mesmo efeito de nós conseguirmos ali nos misturar no meio deles e ali então conversar. E o pessoal conhece bastante já, sabe? Então quando está em algum evento, alguma coisa, tem pessoas que vêm pedir oração também, vêm pedir conversar. No caso, pastor, eu acho que isso aí foi uma indiretinha para você conseguir uma roupinha dessa, hein? Participar do ministério também. Eu gostaria de ter uma roupinha dessa também. Pregar a toda a tribo, né? É interessante nós notarmos isso. Esse é o chamado de Deus para nós. Então temos que pregar a todas as pessoas. Sim. E muitas vezes realmente chegar até os confins da terra. Exato. E às vezes chegar de terno e gravata, não vou conseguir pregar para aquele tipo de pessoa. Não necessariamente não vou ser recebido, mas talvez não vou ser tão ouvido como eu seria chegando talvez com um colete desse, né? Quem sabe o pastor também possa ganhar um colete. Olha aí, pastor. E gente, falando... Mas tinha algo que eu queria perguntar, porque eu conheci ele no episódio passado e eu não conhecia antes, né? E ele falou que ele tem um apelido. Você também ficou curioso, pastor? Eu passei a semana toda pensando no seu apelido. Fiquei pensando ali porque... Poxa, no final a gente não perguntou sobre o apelido, né? Exatamente. Qual que é o apelido mesmo? Eu não sei de qual você está falando. Pijaminha? É isso? Eu me recordo que é isso. Olha, né? pastor, eu tô lembrada disso também. A não ser que a gente seja tão ruim de memória quanto ele ia. Então, né? Conta pra gente que história é essa, da onde que surgiu o pijaminha? Pijaminha, na verdade, foi tempo que eu jogava futebol, mas hoje eu não jogo mais, né? Tá vendo que não... A gente já viu que o senhor optou, na verdade, um pouco optou pelo colete agora. Mas uma vez eu fui na casa do meu primo, e daí tinha futebol, e não tinha levado roupa, nada. Daí eu falei, presta uma roupa dele. Presta aqui, ó, tem um pijama aqui. Eu usei aquele pijama, daí comecei a brincar. E aí eu comprei até um pijama para ir jogar futebol. De todo o jogo de futebol eu ia de pijama. Coragem, né? E aí, por que ele vazou para cá? Porque em um concílio de jovens, estava o Elias, né? E aí uma das dinâmicas era a gente falar, eu sou normal, mas... E daí eu contei essa história, né? Daí o pessoal começou a me chamar ali de pijaminha. E agora vai espalhar mais um pouquinho, né? Agora pelo nosso distrito também. Vai. Eu acho que estava meio confidencial. Eu falo que o meu nome é futebolístico. Pijaminha, né? Pijaminha. Que belo apelido. Pastor, você tem algum apelido? Não, eu não quero contar. Eu tô achando que o pastor não quer contar. Bom, gente, eu não tenho apelido, mas eu amo histórias das pessoas que contam, tipo assim, eu tenho um apelido por causa disso e etc. Eu acho isso muito interessante. E agora a gente também vai começar a chamar ele não só de tio Sam, mas também de pijaminha. Inclusive, conta pra gente de onde que veio o tio Sam também. Tio Sam, na verdade, eu era desbravador, Alvorada, em 1990, um pouquinho de tempo já. E o Gerson Marinho era nosso diretor e ele não lembrava meu nome, não vinha na cabeça dele, ele falava Sam qualquer coisa. Mal de diretor, né? E um monte de criança, né? E aí ele começou a me chamar de tio Sam e eu gostei. E as crianças devem ter gostado muito menos, né? Também, tudo até hoje. Até hoje, tio Sam. Se mandar um e-mail para tiosam@gmail, é eu. Inclusive, eu conheci também como tio Sam antes de conhecer como Santiago. Olha aí. Bom, gente, a lição dessa semana ela tá falando sobre um tema muito específico e muito importante, porque ele está causando um impacto grandioso na nossa comunidade de jovens hoje em dia.
Só que antes da gente discorrer sobre ele, eu gostaria de convidar vocês para que a gente ore, até porque a gente acabou de sofrer um belo impacto na nossa vida escutando a história do pijaminha. Então vamos orar para que Deus ele nos dê a unção do Espírito Santo para que a gente possa compreender da forma correta sobre o que é a ansiedade, que é o nosso tema da nossa semana. Bom, alguém gostaria de fazer oração? Eu começo orando Então tudo bem. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos tendo aqui. Obrigado por aqueles que estão ouvindo. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa realmente trabalhar em nossos corações, para que possamos realmente buscar sempre andar cada vez mais semelhante a Ti. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser, sim, menos ansiosos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, o tema dessa lição era encontrar paz interior. Pastor, para encontrar a paz interior, eu preciso meditar todos os dias? É interessante, eu gosto muito da tirinha, né? Sim. Eu não sei se vocês gostam. Ela sempre tem uma pérola maravilhosa. Uma pérola ali. Sim. E eu fiquei imaginando assim, aquela pessoa que quer emagrecer. E ela resolve comprar ali algo ali para ela ficar correndo em casa. E ela acha, ela tem fé ali o suficiente que ela vai emagrecer, porque ela comprou aquilo lá. Só que, na verdade, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes aquilo que ela comprou, seja uma esteira ou outra coisa, para que ela possa correr, muitas vezes fica ali como um varal. E você começa a pendurar roupa, começa a colocar caixas em cima e, consequentemente, emagrecer, você não emagrece de jeito nenhum. Porque você buscou da maneira errada, sem ter o objetivo realmente que você deveria ter. E aí achou que aquilo lá iria fazer um milagre na sua vida. Mas você olha para ela olha para você e a tua barriga continua a crescer. E eu, olhando para a tirinha ali, exatamente isso. Você percebe que tem umas velas, né? E ele está meditando, né? E daí ele abre o olho. Paz, cadê você? E ele percebe o que a paz não chega, né? Porque, na verdade, ele está buscando de uma maneira errada. E aqui está algo muito interessante já para nós entrarmos no que a lição vai nos ensinar, né? Durante essa semana. Tio Sé, a paz interior, ela bate na nossa porta, abre e já entra, ou ela vem aos pouquinhos? Eu creio que é uma constante, né? Não é algo que vem do nada e que você acordou, então hoje eu estou em paz e tudo mais. Na verdade, você tem que buscar, né, diuturnamente essa paz que ela não é própria de nós, né? Ela vem de Deus. Então, nós podemos passar por vários percalços durante o nosso dia. E isso pode, né, ensejar aí que nós percamos a paciência, talvez um dia ou outro estejamos cansados. Então, se nós não buscarmos de Deus isso, né, curar de nós mesmos ou de objetos ou algumas coisas, às vezes as pessoas procuram em lugares mais dificultosos ainda por achar que é difícil ser pelo lado espiritual com Deus, né? E aí acabam fazendo N coisas, né, procurando essa paz, sendo que ela está disponível para nós gratuitamente. Gente, isso é muito engraçado. O pastor agora me lembrou de uma situação muito boa também no quesito de emagrecer. Vou expor o meu pai agora. Mas o pai, uma vez, ele viu no Facebook, aonde se você tomasse eu não sei se é verídico, né, gente, mas pelo menos lá em casa não deu muito certo. Mas se ele tomasse todo dia de manhã, em jejum, água com limão, ele iria emagrecer tantos quilos em um mês. E aí todo dia, gente, ele levantava e tomava aquele limão. Ele acabou emagrecendo, mas é porque ele fazia caminhada e outras coisas. Mas ele tinha fé e falava pra todo mundo, eu emagreci por causa do limão e tudo mais. Aí esses dias, ele parou com o limão e tudo, e ele acabou engordando, porque ele não parou só com o limão, mas ele parou também as caminhadas. E daí ele já estava frustrado. Olha só, parei com o limão e tudo começou a voltar. Aí esses dias eles chegaram com uma sacolinha de limão lá de volta. Não, porque agora eu vou voltar firme, né, dieta do limão e tudo mais. E eles tinham fé que aquilo daria super certo. Aí ele parou a caminhada e ficou só no limão. Vocês acham que deu certo? Não vai dar certo. Não deu certo. Aí ele, poxa, aquela vez deu certo, por que será, né? E a gente fica tipo, pai, não deu certo, porque não era só aquilo que você estava fazendo, né? É claro que o limão é um excelente remédio para muitas coisas. Mas só ele não tem como, né? Sim. Mas foi muito engraçado e muitas vezes a gente se prende nisso, né? Tipo assim, tô fazendo isso porque eu quero buscar tal conhecimento lá no futuro. Mas às vezes a gente tá buscando de forma errônea, assim como o pastor tinha comentado. E a paz interior, ela é sobre isso.
porque muitas vezes a gente quer ter a paz interior, mas a gente vai buscando de formas que não vão trazer a paz interior. E a lição, ela basicamente colocou assim e falou, aprenda de uma vez ou outra. Se você não aprender agora, não tem como aprender depois. A lição dos jovens eu gosto muito porque ela basicamente dá um tapa na nossa cara, mas amacia depois, né? Ela vai aos poucos nos moldando. E a lição dessa semana, ela fala sobre a paz interior, mas ela retrata sobre a ansiedade. É interessante porque se nós não temos essa paz interior, consequentemente algo vai acontecer comigo. Sim. Uma delas, né, é a ansiedade. É interessante isso. Sim. Bom, mas hoje em dia o que dá mais enfoque nos nossos jovens é a ansiedade. Porque após a pandemia, após outras coisas que aconteceram no nosso mundo, as pessoas ficaram mais ansiosas. Eu acredito que antes as pessoas já tinham esse certo problema com a ansiedade. Só que após a pandemia, onde as pessoas precisaram ficar em casa, precisaram ter um tempo a mais com elas mesmas, aquilo ficou mais visível. Então, por isso que gerou tantos casos de ansiedade e depressão em si após a pandemia. Porque aí as pessoas ficaram em casa, tipo, opa, eu acho que eu tenho uma dificuldade nisso. Aí no outro dia ela percebia que ela realmente tinha uma dificuldade naquilo. Então ali as pessoas, após a pandemia, as pessoas foram buscando, e hoje em dia a gente vê muitos casos de pessoas muito novas tendo ansiedade. Tá cada vez mais novas, a gente vê casos de crianças mesmo com ansiedade. E a lição, ela trouxe uma história no domingo, onde uma pessoa passava por uma certa dificuldade que também gerou uma crise de ansiedade. E eu queria saber de vocês, como que a gente pode saber se estamos com ansiedade, quais são os sintomas, de que forma que a gente pode descobrir? Claro que a gente não pode só descobrir, tipo, em casa. Passei por uma situação, começou a doer o meu coração e etc, estou com ansiedade. Claro que não é só assim, a gente pode buscar médicos e etc. Mas de que forma que a gente pode ter esse primeiro pensamento? Júlia, eu creio que é muito importante. Eu sou um pastor, mas nós buscamos também entender um pouquinho dessa área de psicologia, dessa área de saúde, mas eu sou um teólogo. Então, claro, existem pessoas que poderiam explicar bem melhor do que eu explicaria esse assunto. Mas a lição aqui ela já traz algo bem importante para nós. Muitas pessoas estão enfrentando crises de ansiedade e elas não sabem. Então, eu preciso saber identificar essa ansiedade, porque é uma doença. Então, isso é algo muito importante para nós entendermos. E muitas vezes eu estou enfrentando algumas crises e eu não sei o que é. E, na verdade, pode ser uma ansiedade. E a ansiedade ela vai te levar a outras doenças também. Então, isso é muito importante. Eu coloquei aqui algumas coisas dentro dessa pergunta que você fez, quais são os sintomas, né, da ansiedade, como saber se realmente eu estou passando por isso. Eu coloquei aqui algumas coisinhas, olha só. Dor de cabeça, enxaqueca, palpitações cardíacas, mal-estar no estômago, aquela dor do estômago, né, que parece uma gastrite que está acontecendo ali. Mas você também tem sintomas físicos, além de sintomas físicos, você também tem sintomas psicológicos, né, como medo, irritabilidade. Às vezes você está tão irritado que nem você se aguenta. Essa é a verdade. Eu já tive alguns momentos assim. Eu estava tão irritado que eu olhava para mim, meu Deus, hoje nem eu me aguento. Tão irritado que eu estava. Se eu pudesse me trancar em um quarto e ficar com a alma em outro lugar, estava ótimo. Exatamente, parecia aquele pavio curto, não dá para falar nada, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração. Claro, alguns têm déficit de atenção. Eu já vi aqui alguns que passaram por aqui que têm déficit de atenção. Né? Alguns, né, pastor? Nem precisa um só, né? Alguns passaram por aqui, de repente... Eu não sei. O que eu estava falando mesmo? Ai, me perdi com a música. Me perdi com a música. Sim. Eu percebi isso. Então, há déficit de atenção. Mas também há o problema de dificuldade de concentração de pessoas que não tinham, mas elas estão com crises de ansiedade e não sabem. E isso aqui é muito importante. Insônia também. Então, às vezes, você não consegue dormir. Mas por que eu não consigo dormir? Pode ser que a ansiedade ela também já está em você. E você precisa reconhecer esses sintomas. E uma vez reconhecendo esses sintomas, eu preciso muitas vezes buscar, sim, um médico para que eu possa tratar esses sintomas da melhor maneira possível. Também buscar um médico, além dos médicos que é Deus. Então é importante nós tratarmos insônia também como uma doença. Às vezes as pessoas, pelo menos na igreja, quando a gente está na nossa classe de escola sabatina, aí a gente começa a perguntar sobre a semana, né? Aí galera, porque foi muito cansativa e tal, e porque eu não consegui dormir.
Aí a gente já começa, tipo, tá, mas já é a terceira semana que essa pessoa começa a falar que não conseguiu dormir essa semana. Será que tem algo de errado? É muito importante até para os diretores jovens notarem mais, ter essa percepção, essa mente um pouco mais ampla para notar essas coisas. Porque às vezes a pessoa, ela sabe que tá acontecendo algo diferente com ela, mas ela fica com medo, né? De, será que se eu buscar e o resultado, e se der laudo de alguma coisa? Tipo, as pessoas ficam com medo, né? Mas é sempre mais encorajador quando tem alguém conosco. Tipo, quando tem alguém nos ajudando e tudo mais. Então, isso é muito interessante. Se você tem alguma forma que você acredite que dê para identificar melhor? Uma das características também que eu vejo, né? Quando você pergunta, você falou assim, pergunta como que foi a semana, a pessoa faz assim, então. Sim, todo mundo começa assim, né? Então esse então às vezes pode ser um indício também, né? Determinados assuntos a pessoa não quer falar, né? A gente brincava, né, no meu trabalho, que falava assim, o maior índice de depressão é na hora do musiquinha do Fantástico, né? Quando a pessoa escuta a musiquinha do Fantástico, acabou o final de semana, amanhã eu tenho que trabalhar. Sim. Né? Então algumas coisas assim, né, acabam tornando até cômicas, né? Mas enfim, são coisas que a gente pode identificar, né? Não é uma brincadeira, como o pastor falou, é muito sério, né? E a perturbação do sono, acho que é uma das coisas que mais pega, né? Então quando você começa a pensar e não consegue parar de pensar, né? E muitas coisas vindo da cabeça e não consegue nem dormir. Então são vários os sintomas, né? E eles carecem sim de procura médica e com certeza também de espiritual. Né? Júlia, só um adendo a mais, posso colocar um adendo a mais dentro desse contexto? É importante entender também que não importa quem você seja, talvez você é um pastor, talvez você é um psicólogo, talvez você é alguém que cuida da área de saúde, alguém que cuida da sua saúde, mas entender que a ansiedade, ela pode chegar na porta e bater na porta de qualquer um que seja. Então, não olhe para você e pense que você é um robô. Entenda que você também pode ficar doente e sim, você tem que se cuidar. E se estiver passando por momentos assim, você deve buscar sim ajuda e se tratar com toda certeza. Sim, nesse ponto, pastor, é muito interessante pensar, porque muitos psicólogos também fazem tratamento com outros psicólogos, não só, porque eu acredito que a mente fica muito carregada quando a gente passa a aconselhar alguém, a outra pessoa desabafar e tudo mais, porque a gente meio que colhe aquelas preocupações para nós. E um psicólogo, eu admiro muito quem é psicólogo, porque a força para não chorar no momento em que a pessoa está te contando as coisas, para não deixar se levar pelos sentimentos pessoais, é muito grande. Eu admiro muito isso. E psicólogos também fazem tratamento. É muito interessante, próprios pastores também às vezes buscam outros pastores que são colegas para poder terem esse aconselhamento, né? Isso é muito interessante, pastor, gostei muito do ponto que você levantou. Mas, gente, a gente falou aqui sobre os sintomas e tudo mais, só que eu gostaria de saber, nós temos esses sintomas, mas esses sintomas, eles podem ser causados por uma falta de comunhão com Deus? Ela pode ser desencadeada por uma vida em pecado, vamos se dizer por assim? Eu creio que pode também, sim, né? Quando você não consegue lidar com um problema, quando você reconhece o problema e não consegue lidar com ele, você pode caminhar também para a ansiedade, né? E uma coisa interessante é que a gente não pode negligenciar a ponto de falar que o meu problema não é tão grande assim. Né? Então, às vezes, nós comparamos com o de outra pessoa. Nossa, aquela pessoa sim tem problemas. O meu não é problema. Só que daí a gente não vai resolver. Né? E então, se nós não identificarmos, não formos atrás, né, não procurarmos ali ajuda então espiritual, ajuda médica e tudo mais, a ansiedade, né, vem disso também. Então, se nós estamos em pecado e acabamos reconhecendo aquilo, mas não conseguimos lidar com aquilo, não conseguimos ir até Deus e pedir perdão. Fazemos que nem Adão e Eva, vamos lá no canto tentando se esconder de Deus de vergonha, né? E isso sim vai com certeza trazer ansiedade. Sim. Eu gostei de algo que ele colocou, tio Sam, que o tio Sam colocou, que também pode. Então aqui está um ponto muito importante, e um ponto para nós também, que somos cristãos. Muitos entendem que a pessoa, por estar passando por ansiedade ou até mesmo uma depressão, ela está tendo problema espiritual. Então nós temos que cuidar com isso, porque a ansiedade ela tem diversos fatores que podem estar ocorrendo, inclusive biológicos, então psicológicos, também espiritual. Então a expressão que ele colocou é correta, também pode ser,
Mas não necessariamente você está com ansiedade por causa disso. Pode ser também, porque esse afastamento de Deus, essa separação de Deus, que é, inclusive, a questão do pecado, ele resulta ali num sentimento de culpa. Se eu sei e eu faço contrário, vai resultando num sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele vai me fazendo mal. E, consequentemente, então, me trazendo também essa ansiedade. Ou seja, o pecado, a vida no pecado, sabendo que é pecado, ela pode ser também algo que está realmente ali trazendo essa ansiedade para a minha vida. Mas não é somente isso. E aqui é algo muito importante, eu gostaria de frisar com vocês isso. Se você tem enfrentado ansiedade, entenda, pode ser sim algo espiritual, mas pode ser algo biológico, pode ser algo psicológico que você está enfrentando. Você precisa buscar ajuda. Se é relacionado a espiritual, busca ajuda do pastor. Eu estou aqui para poder ajudar você. Mas se é algo realmente biológico, psicológico, eu também posso ajudar você. Mas há pessoas ali mais eficazes que realmente vão poder te auxiliar para você conseguir aí vencer essa ansiedade que você está enfrentando. Pastor, é interessante que a melhor pessoa possível para nos ajudar nesses momentos é Deus. Exato. Às vezes a gente se questiona tanto sobre de que forma que a gente pode buscar a paz interior. Mas buscar a paz interior é o mesmo que buscar a Cristo, porque Ele é a paz. E Ele é o único, gente, que pode nos dar essa paz, pode nos trazer esse conforto em momentos que nós estamos com alguma dificuldade ou com alguma preocupação. E esse fato de que nos dá medo a gente conhecer o pecado, pecar, e depois se questionar, tipo, poxa, mas eu já sabia que aquilo era pecado, por que eu fiz? Pastor, a nossa ansiedade nesse ponto, ela pode atrapalhar os planos que Deus tem para nós? Sim, com certeza. E eu quero ler um texto com vocês, posso? Lá Com no vontade, livro de 1 Pedro, lá no capítulo 5, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim, ó: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Nós precisamos confiar em Deus, lançar sobre Deus, né, toda a nossa ansiedade, ou seja, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu preciso entender esse ponto dentro do contexto da pergunta que você fez. A ansiedade pode atrapalhar o plano de Deus para nós? Sim, porque consequentemente pode ser que eu não esteja lançando toda a minha ansiedade nas mãos de Deus. Eu posso estar buscando confiança em mim mesmo, e aí está um grande erro. E se eu estiver buscando confiança em mim mesmo e achar que eu vou conseguir vencer sem a ajuda de Deus, consequentemente a ansiedade, ela pode estar atrapalhando sim essa minha comunhão com Deus, esse plano de Deus realmente para a minha vida. Então isso aqui é muito importante e eu gostei aqui de trazer esse texto para vocês, porque na verdade é muitas vezes isso que nós não estamos fazendo. Deus pede para nós lançarmos toda a nossa ansiedade sobre Ele. Ele não está pedindo uma parte dela, mas toda a ansiedade. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso e, consequentemente, isso pode estar afetando a nossa vida espiritual ali, emocional, e pode estar ali tirando a nossa confiança em Deus. Talvez essa seria a palavra correta. Por eu realmente não estar lançando sobre Ele a ansiedade, eu não estou mais confiando nele. E por eu não confiar nele, consequentemente, o que acontece? O plano de Deus para a minha vida pode estar sendo afetado, sim. Então é muito importante juntar isso, né? Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque isso é confiar nele. Se eu confio nele, eu vou realmente entender que ele sabe o que é melhor para a minha vida. E não vai afetar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. Se eu assim não faço, pode ser que eu esteja realmente indo para o fundo do poço. Olha só, isso é muito forte, pastor, tudo que você comentou. Porque muitas vezes a gente se pega no fundo do poço. E a gente acha que é algo que só está acontecendo na nossa vida. Às vezes o pastor pode estar no fundo do poço e a gente não sabe. Às vezes o nosso diretor jovem pode estar no fundo do poço e nós não sabemos. A gente precisa sempre ter essa confiança em Deus, para que em momentos onde nós estejamos de fato no fundo do poço, a gente olhe apenas para Ele, porque Ele é o único que pode e é capaz de nos tirar dali. Mas para que Ele nos tire dali, a gente precisa primeiro se levantar e se prontificar a estar disposto a mudar.
Porque uma vez eu ouvi que quando se está no fundo do poço não tem outro lugar para ir, a não ser para cima. Só que o único que pode nos levar para cima é Deus. Só que para que Ele nos leve, a gente tem que estar com o nosso coração aberto. O nosso texto-chave da semana, ele estava se encontrando lá em João, no capítulo 14. E eu achei muito interessante o que se diz no versículo 1, 2 e 3. E se vocês me permitiriam, eu gostaria de ler tudo que está escrito aqui. Ali era um momento onde os discípulos eles estavam um pouco aflitos. E olha só o retorno que Jesus deu para eles. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Amém. Às vezes a gente tem tanto medo de colocar as nossas preocupações a Cristo, que às vezes a gente acaba indo, mas entregando só uma parte dela. Entregando só o que a gente acha que Deus gostaria de saber. Mas o que Deus quer saber é tudo. Ele quer saber tudo da nossa vida. E eu queria saber também de que forma que a gente pode buscar a Deus e entregar o nosso tudo. A gente pode, de fato, orar, mas qual a forma correta da gente orar? Como que a gente pode falar com Deus? De forma que a gente pode se chegar até Ele de forma mais rápida e eficaz para entregar todas as nossas preocupações? Nós somos, peritos em fragmentar as coisas. Então nós vamos a Deus e pedimos, cuida da minha família. Mas eu não falo, cuida do meu pai por conta disso, cuida da minha mãe por conta dessa questão específica. Isso em tudo na nossa vida. Então nós achamos às vezes que nós precisamos de Deus aqui no meu trabalho, mas eu não preciso de Deus na hora do almoço, que é ali a folga do momento do meu trabalho, onde eu vou almoçar. Mas, na verdade, nós precisamos de Deus para todos os momentos da nossa vida, né? É diuturnamente. Né? Então, a partir do momento que nós entregarmos esse todo, né, que você falou, né, não só uma parte da vida, não só onde a gente acha que está precisando, né, eu acho que fica mais fácil de ser atendido por Deus no geral, mas assim, especificamente em cada ponto. Né? Sim. E como que a gente pode se ocupar dessa questão do evangelho, dessa questão da busca a Deus, para que a ansiedade, para que a gente possa combater ela? Como que a gente pode se ocupar do evangelho, das palavras que Deus tem para nós, a ponto de que a ansiedade, a ponto que a gente se blinde dela, que ela chegue, mas nós estamos prontos para ela, nós estamos prontos para combater ela. Eu acho que o evangelho é o amor, né? É levar Jesus para as pessoas. E quando a gente leva o amor para as pessoas, a gente também está recebendo. Recentemente nós fizemos algumas ações do Caleb, e teve uma das ações que nós fomos ajudar com a alimentação do pessoal que em situação de rua, né? E era uma entidade, então eles vão até o local, né? E ali nós ajudamos eles e tal, e sentamos na mesa com alguns e conversamos. E aí você sai dali, sabe, restaurado, porque você vê a situação das pessoas também, mas vê que elas têm uma história, vê que elas são importantes também, né? E aí você também, quando você dispensa amor para as pessoas, você também recebe esse amor das pessoas. Então isso é o evangelho também, quando você leva essa esperança que você tem para as outras pessoas, você também está recebendo, né? Sim. Há uma junção, Júlia. Então Deus ele pede realmente para nós sermos essa bênção. Então esse amor que o tio Sam ele comentou aqui, então é essa bênção que eu preciso realmente abençoar as pessoas. Mas eu só irei conseguir realmente abençoar as pessoas se eu estou conectado com Deus. Então essa conexão com Deus, consequentemente me envolvendo na pregação do Evangelho, me envolvendo em querer o bem para o próximo, faz com que realmente eu possa começar a enxergar o outro lado também. Muitas vezes nós olhamos para as nossas tempestades, e são muitas, a gente sabe disso, todo mundo enfrenta tempestades, só que muitas vezes nós pensamos que só nós enfrentamos tempestades, e achamos que porque a grama do vizinho está mais verde do que a nossa, ele não enfrenta, só que são tempestades diferentes que todo mundo enfrenta. Então, quando eu me envolvo na pregação do Evangelho, quando eu me conecto com Cristo, quando eu decido ser realmente essa bênção, em querer realmente fazer bem ao próximo, consequentemente eu vou entendendo que neste mundo, ele é um mundo de tempestades. Só que também existe um Deus
está ali sempre com a destra fiel dele, estendida para nos ajudar, cuidar de nós, para que nós possamos então vencer isso que muitas vezes está nos fazendo mal, que é a ansiedade, a qual nós estamos tratando aqui. Então eu resumo com uma conexão com Deus. Eu preciso sim estar aqui conectado com Deus, me ocupar realmente em fazer o que Deus pede para que eu faça, que é ser uma bênção na vida das pessoas. E isso vai ser um tratamento para mim também. Sim. Gente, durante a semana, não sei vocês, mas eu me questionei muito sobre como fazer para encontrar essa paz interior. Qual o caminho correto? E olha que maravilhosa forma como Jesus fala qual é o caminho. No versículo 6 do capítulo 14 de João, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual o caminho de encontrar a felicidade eterna? Qual o caminho de se curar da ansiedade? Qual o caminho a gente pode seguir para que a gente não tenha o nosso coração mais aflito? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, Deus nos acalma o nosso coração com um versículo tão bonito quanto esse. E isso foi, de fato, trazendo a paz interior. Quando nós se chegamos ao ponto de ir ler a Bíblia todos os dias, ter a nossa comunhão diária, a paz, ela vai nos preparando para aquelas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Quando a gente levanta de manhã e faz a nossa meditação, a gente vai para o mundo, vai para as coisas que vamos passar durante o dia blindados. Porque tudo aquilo que vai acontecer ali já não vai nos preocupar tanto. Porque, eu li a Bíblia hoje cedo e Jesus estava falando que ele é o caminho. Isso vai me causar algo, isso vai me causar ansiedade, mas eu sei qual o caminho a seguir para que aquilo não ocupe demais a minha mente. E durante a semana, além disso, também teve justamente a palavra paz na nossa rede semântica. Eu gostaria de saber o que vocês anotaram sobre a palavra paz, o que vocês pontuaram sobre ela. Aí vocês falam o que vocês... É nessa hora que a gente fala? É nessa hora que vocês falam o que vocês pontuaram. Posso mostrar para eles ali? Pode, fica à vontade, pastor. Olha ali. Ei, o pastor não anotou essa. E eu escrevi e não entendo minha letra. Mas tudo bem. Justo, tudo bem. Eu acho que o Elias também faz o mesmo. Mas eu creio que paz é a gente conseguir, sabe, tirar o peso das nossas costas. Tirar aqueles problemas que nós não estamos conseguindo lidar. E para isso, é entregar a Deus, é acreditar nele, é lembrar da misericórdia, né? E com que ele trata a nós. E, embora imerecedores, nós sabemos que ele está disponível a todo tempo, né? Então, para nós sentirmos paz, realmente é tirar o nosso jugo, né? Ele promete isso, né? E uma das coisas, falando em promessas, né, é tomar posse das promessas que temos feitas por Deus na Bíblia, né? Então, muitas promessas são feitas na Bíblia e nós, às vezes, esquecemos delas e nós preferimos passar por dificuldades do que estar ali com Deus e nos despir de todo os nossos rancor, as nossas coisas, nossas maldades, nossas dificuldades e entregar na mão dele. Acreditar que ele pode mudar tudo mesmo. Júlia, eu gosto muito de usar a palavra refletir. Eu acho que essa palavra ela se encaixa. Como é que eu vou buscar essa paz interior? Sabendo que eu vou continuar enfrentando tempestades. Não vai parar de existir enquanto Jesus não voltar. Existem diferentes maneiras de tempestades. E eu vou continuar enfrentando as tempestades. Porém, eu preciso começar a refletir. Refletir no quê, pastor? Refletir realmente no caminho, que é Cristo. E o que Cristo realmente tem feito por nós. Muitas vezes eu olho as tempestades e eu penso que realmente eu só vivo no meio das tempestades. Mas eu esqueço quantas maravilhas Deus já fez por nós. Olha que maravilha, por exemplo, você ter o privilégio hoje de gravar uma lição. O privilégio de conhecer pessoas através agora de uma lição transmitida que eu não vou conhecer pessoalmente. Porque a lição ela pode alcançar outras igrejas, e essa é a ideia, né? Alcançar aqui o distrito do Tio Sam também, sim, mas outros lugares também. Então olha só que privilégio nós temos, quantas coisas Deus tem feito por nós. Hoje eu estou aqui, estou com vida.
Olha que privilégio tremendo é ter vida. Que privilégio tremendo é ter uma família. Talvez você não tenha uma família, pastor, mas eu não tenho uma família. Mas você tem você mesmo. E tem pessoas que oram por você. Você tem talvez capacidade para trabalhar. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade para trabalhar. Mas talvez você tenha capacidade para pensar. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade para pensar. Mas você tem a certeza que um dia Jesus vai voltar e vai transformar. Ou seja, quantas maravilhas Deus tem feito e ainda vai fazer. É claro que Ele não prometeu que neste mundo nós não teríamos aflições. Mas Ele prometeu o quê? Filho, eu sou o caminho. Eu estou com você. Confie em mim, esteja comigo, confie, se entregue, entenda, carregue o seu jugo, o meu jugo, que é eu estar com você, é eu cuidar de você. Entenda isso de uma vez por todas. Eu sei que a ansiedade, Júlia, ela afeta muitas pessoas, é muito difícil falar com pessoas que estão num nível de ansiedade mais avançado. Pastor, mas não é fácil. Sim, não é fácil. Não é fácil, mas entenda, existe um Deus que está contigo. E Ele cuida de você. Comece a refletir quantas maravilhas Deus já fez por você. E aí, consequentemente, talvez ali você vai ter um grande remédio para a tua ansiedade. Estou falando para a tua ansiedade, não estou dizendo que você é ansiosa, sim, tá, Ju? Quer dizer, eu não sei, tá bom? Mas entendeu, né? Sim. Mas estou dizendo aqui para todos que estão ouvindo. Se a galera que está em casa está se sentindo impactada com as palavras que vocês estão falando aqui, imagina, eu tô aqui, vocês estão falando, e eu tô tipo assim, meu Deus, parece que eu tô pedindo um conselho para vocês, que vocês estão fazendo um apelo justamente para mim. Porque tudo aquilo que vocês estão falando está aquecendo o nosso coração. Muitas vezes aquilo que a gente fala aqui no podcast, ele diz mais sobre nós mesmos do que o quanto vai impactar a vida das pessoas que estão assistindo. E agora, falando um pouco sobre as pessoas que estão assistindo, gostaria de convidar vocês, porque eu vou fazer uma pergunta. Mas cada um de vocês vai ter um momento para fazer um apelo através dela para a pessoa que está assistindo em casa. A pergunta é: o que posso fazer para receber a paz de Deus? E agora a gente coloca uma musiquinha bem impactante, dá um ênfase com a câmera na carinha de vocês, e vocês olhando para a câmera podem dar o conselho de vocês final. Okay. Eu começo aqui, o pastor aí faz um fechamento legal. Eu gosto bastante de uma, não sei se eu falo música, né, ou um texto, porque é um texto do pastor Bulhon dentro de uma música da Alessandra Samadella. E ele fala assim: Deus não te prometeu, olha lá, né? Deus não te prometeu que nesse mundo não teria aflições, mas Ele prometeu que em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca te deixaria. E Ele está aí perto de você. Amém. Amém. Faltou a Sonete cantar agora. Você viu? Mas eu quero falar com você também neste momento. Talvez eu esteja falando com alguém que está realmente no fundo do poço. Talvez você olhe agora para você mesmo e pense assim: eu não tenho mais solução para mim. Existe solução sim, e essa solução é Deus. Primeiramente, você precisa confiar em Deus, entregar a sua vida a Ele, confiar que Ele vai estender a destra fiel dEle para te tirar realmente do fundo do poço. A Júlia comentou muito bem no início que no fundo do poço você só tem um lugar para ir, que é subir novamente. Só que você só vai conseguir subir se realmente você confiar em Deus. Então, meu apelo para você hoje: confie em Deus. Eu sei que talvez você está enfrentando uma tempestade tremenda, tremenda mesmo. Algo que talvez ninguém sabe, mas você sabe o que você está enfrentando. Eu peço para você agora, apelando para você em nome de Jesus, dobre o seu joelho, confie em Deus, entregue neste momento essa ansiedade, essa tempestade nas mãos de Deus. Pode ser que a tempestade não venha passar. Como assim, Júlia? O Senhor pastor está dizendo para entregar nas mãos de Deus e agora de repente diz: parece que essa ansiedade não vai passar. Como assim? Essa tempestade não vai passar? Realmente, muitas vezes ela não vai passar, mas Deus vai te dar ali essa paz interior, essa paz que vai te ajudar a passar por essa tempestade, mesmo que ela continue, mas vai te ajudar a enfrentar essa tempestade. Deus vai te dar a força necessária para você vencer. Por isso, meu apelo: confie em Deus. Amém? Amém. Amém. Bom, gente, o pastor ele fez a oração inicial e agora, tio Sam, ela é toda sua para você finalizar. Vamos orar? Vamos orar.
Pai amado, obrigado, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui, recapitulando a lição. Estamos, Senhor, até ofegantes, porque escutamos a Sua voz, ó Pai. Temos a certeza que o Espírito Santo se fez presente aqui conosco e está presente também na casa de cada um dos seus filhos, ó Pai. Que nós possamos tomar posse das promessas que o Senhor fez para nós, que nós possamos entender que em meio ao lamaçal nós podemos só simplesmente erguer a mão, pedir o seu apoio, que o Senhor vai nos tirar de onde quer que nós estejamos, Senhor. Cuida, Senhor, de cada filho que não consegue nem falar contigo, ó Pai. Que pode ser que esteja numa situação tão grandiosa de pecados que não vê caminho para sair, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é justo, é fiel e é forte para que uma fagulha que acenda nesse coração possa virar uma labareda e essa pessoa possa tomar posse das promessas e compor as fileiras do exército de Cristo aqui na terra. Queremos abreviar a Tua volta, ó Pai, levar esperança àqueles que não têm. Nos ajuda para isso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos mais uma vez muito felizes pela disposição que vocês tiveram também. E também pelo fato de vocês aceitarem estarem aqui para vocês aconselharem, darem uma palavra de conforto para os nossos jovens. Também nós agradecemos muito a companhia dos jovens do Distrito do Pilarzinho. Eita, Isso gente! mesmo. É que a gratidão foi muito grande, desculpa. Muito bom. Mas nós somos muito gratos tanto a vocês quanto ao pessoal que está em casa também. Gostaríamos de agradecer a companhia de vocês. E para finalizar, antes de tudo, o tchau dos nossos convidados. Fiquem à vontade para vocês darem um tchauzinho para a câmera e para o pessoal também. O curitibano me diz, tamo junto, né? Tamo junto, galera. Tamo junto também. Bom, e para finalizar, dando um corte seco no final, eu vou ler uma frase agora, mas ela é uma frase, digamos assim, uma frase retórica, uma frase para você ficar pensando depois. Não é para ter uma resposta nem nada. Mas ela diz o seguinte, que famílias curadas, não viemos de famílias curadas, mas famílias curadas sairão de nós. E eu acredito que após essa lição, essa frase seja o que deva ter impacto na nossa vida. Até este momento, nós podemos não ter passado por boas coisas ou boas situações, mas nós podemos transformar as próximas situações para que elas possam caminhar lado a lado a Cristo. Então, nós agradecemos a sua companhia e até a próxima quinta-feira.